sensações hoje. Bom, sempre a maior e mais preponderante sempre a alegria de encontrar os meus amigos. Hoje na nossa 121º encontro, parece que o 100º foi ontem, né? A Tati ainda nem havia se juntado a nós, né? Agora na edição 150, quiçá com auditório, claro, todos contratados, né? Pagos ali com cachê, e não vai ser de pão com mortadela, não vai ser. Cachê milionário, né? Não vai ser pão com mortadela, vai ser um cachê milionário. Vamos fazer no auditório, ali para um grande público, talvez umas 15 pessoas, entre irmãos, amigos, filhos, familiares mais próximos, enfim. 121ª edição. O nosso homem das pesquisas não está aqui conosco. Então, de certa maneira, eu vou dividir aqui com a Tati e com o Vitor. Saiu pesquisa do IPEC, não é isso? 54 a 46. O IPEC não conta. O IPEC não conta, Mas é é, isso. é 54, mentira? 46 ou eu acho que tem uma diferença de 7 pontos, né? No É, 50, 43, alguma coisa assim. isso. No válido, né? Ou melhor, É. no estimulado, né? E no que Então, seriam os votos. o IPEC não conta. E o IPEC de todos foi o mais vergonhoso dos erros, né? Mas Se se você coloca uma adotar o. diferença só pequena ali de 4%, não quer dizer que pode ser muito menor ainda do que se imagina? Então, se você usar aquele método de pegar a segmentação do IPEC Hum. e adotar o PNAD, porque eles têm uma amostra meio estranha vis-à-vis a Meio população. esquisita. Então, se você usar a segmentação da população com o PNAD e usar os resultados do IPEC, até compartilhei isso lá, né? No primeiro turno, a tradução do resultado do IPEC daria 46 a 41 para o Lula, do 48 a 43. Ou seja, usando a PNAD, na última pesquisa IPEC, esse número faria sentido, se usasse a PNAD, não a segmentação que eles usaram. O que muda? Percentual de pessoas com até 2 salários mínimos, percentual enfim, essas coisas aí que mudam, né? Escolaridade e tudo mais. Então, se você aplicar essa mesma segmentação da PNAD na última do IPEC, o Bolsonaro fica na frente de 3%. Fica 51 a 49 nos votos que válidos. é que Ah, é o resultado que o Instituto Veritas apresentou aí na última pesquisa, né? Não sei o quão também esse resultado estaria fora da curva no outro extremo, é né? que o Veritas também não acertou no primeiro turno. Ele deu 44 a 43 para o Bolsonaro, uma coisa assim. Então ele errou também. Não foi um erro tão clamoroso quanto do IPEC, mas foi um erro, né? Então nós vamos ficar nessa aqui, achando o que a gente acha, né? Sim, Eu sei que você acha, eu sei que você acha alguma coisa, né? Eu acho aí, eu estou mantendo o meu termômetro. Mas, vamos chegar mas lá. eu acho que está uma diferença bem pequena aí. Vamos ver o que vai dar com esse debate, né, com o andamento da campanha. A Tati Eu não tinha sei se falado vocês para eu. percebem alguma coisa. Eu não, na nossa bolha, acho que está todo mundo, o voto tá definido, né? Você não tem. Não sei, eu não vejo Sim, indeciso no aqui. nosso entorno não tem. A Tati estava no esquenta aqui, que ela conversando com ela tinha falado até para eu ler ali um texto que ela tinha colocado no Facebook, e nós pegamos na conversa, acabei não lendo. Então, Tati, se for sobre esse tema aí, você fica à vontade em falar, e se não for também, enfim. Mas e sobre as pesquisas, Tati? Você acha que está tendo alguma mudança? Está percebendo alguma coisa? Ou você acha que Primeiro, está só tudo um na dado mesma? sobre pesquisa. É. Tá em tramitação agora na Câmara dos Deputados um projeto de lei para instituir uma multa para pesquisas fraudulentas. Eu tenho super mixed feelings, né? Assim, porque é uma instituição privada, né? Então, acho que um estudo de pesquisa que falha, ele merece ser fracassado e não ser mais contratado, Pelo enfim, mercado, né? O mercado pelo mesmo pune, mercado, né? pela própria lei de mercado. Eu não gosto muito da ideia do Congresso indo lá instituir uma multa, que quem que vai avaliar esse fracasso, enfim, E por eu pior que acho, seja esse instituto. Então, é, o, muita no, gente está achando o máximo, mas, é, enfim, só um adendo aí. no Roda Viva da semana passada, lá onde foi o ex-orientando lá do Rodrigo Delosso, Maurício Rossi, eu acho que é esse o nome, uma das coisas que ele chamava a atenção é que já existe uma legislação sobre isso. E ainda que não existisse,
Se você, com certeza, seria muito fácil de tipificar, se você detectar ali alguma fraude, alguma coisa de má fé. Mas é como você disse, se o serviço do cara é prestar um prognóstico, né, esse prognóstico se mostra sistematicamente errado, gerando até esse quase que senso comum, né, porque ninguém pode condenar e acusar. Mas existe um senso comum de que tem um erro ali que ele é quase que presumível e que você sabe sempre para que lado vai, né? É como alguns juízes, né, que antes mesmo do julgamento, você sabendo qual é a pauta e já sabendo o jeitão do camarada, você já sabe como é que vai ser o voto dele, independente do quão justo e à luz da lei esse voto seja. Então é como você falou, o próprio mercado deve punir isso, né? Perde o respeito da instituição e Sim, acabou, né? exatamente, né? Especialmente quem vive de prognóstico e de credibilidade, né? É, Exato. eu, Agora, em por... relação à Hum. pesquisa, assim, primeiro que depois do primeiro turno, eu tô dando o mínimo possível de bola para pesquisas, porque elas realmente não me dizem mais muita coisa. Eu até era mais crente em pesquisas do que eu sou hoje, de tanto que erraram, mas eu também evito ficar muito animadinha, sabe? Não que o Bolsonaro me cause muito ânimo, mas Dadas as a, circunstâncias, né? dada a circunstância, né, a hipótese do Lula não ser o presidente me causa ânimo, né, Sim. me deixa animar. Então eu evito e eu, sendo uma pessoa que tem que ser bem racional, eu sei que ficou muito próximo para o Lula, ficou muito fácil. E com tanto de gente que eu sei que vai anular, vai ficando cada vez mais fácil, porque quanto menos votos úteis, quanto menos eleitores, mais fácil é para ele atingir, né, os 50%. Mas Ele por não que que você precisaria nem acha que ganhar muita um gente... voto. Você acha que essa tendência de anular voto, ela é crescente ou decrescente, dada a proximidade? Porque eu Eu tenho acho que uma... é decrescente, eu acho que é Também decrescente. Eu não acho. vejo gente que votou antes, que estava inclinada a votar em alguém e falou assim: quer saber, vou anular. Quase Mas ninguém. eu vejo o contrário. Mas eu vejo o contrário para os dois lados, entendeu? Eu vejo o contrário para os dois Eu não lados. sei. Eu tenho, talvez Eu, eu, esteja um eu pouco de penso, torcida. eu penso um pouco diferente aqui em relação às pesquisas. Elas erraram muito, né? Mas aí você pode aplicar um deflator para tentar capturar a realidade. Teve Encontrar o aquelas que não padrão do erraram erro. tanto. É, algumas não erraram tanto, né? Você olha Paraná, tem aquela Atlas Intel, tem algumas que ficaram assim, não passaram vergonha, né? O erro sempre foi pró-Lula. Então, se vê um 51-49 para o Lula, você já começa a ter uma esperança que aquilo esteja um 50-50, alguma coisa assim. Então, Mas tem o eu acho dado que da tem. eleição, né, Vini? Não é pesquisa, né? Ele tem 6 milhões de Mas votos a na frente, eleição, esses votos não vão eu sei, embora. não, 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 eu sei. Mas a eleição já passou, né? Então, assim, eu não tenho mais. A eleição foi no dia 30. Então, e tem uma eleição, tem a turma que vira voto. Na base da pirâmide tem que virar voto, o governador entra, o prefeito entra, não sei o quê. Tem a informação da abstenção, e você tem um pool de 48 milhões de pessoas que ou não votaram ou votaram em branco ou nulo. 48 Esse que milhões. para mim é Então, o assim, se grande. a gente estivesse falando só dos 10 milhões que votaram nos outros candidatos, de fato a situação seria bem difícil de reverter. Mas não, são os 10 milhões, que aí vai se dividir, Mas você acha que o cara que não saiu de 48 casa milhões que para vira voto. votar, você acha que o cara que não Acho saiu que de casa para votar no saiu. primeiro turno, tendo, sei lá, 8 opções, vai sair agora com duas que provavelmente ele Depende do detesta? Eu estímulo. acho. Acho que sim. Acho que pode acontecer. Então, assim, é um potencial. Então, quando eu vejo, assim, o dia 30, já foi. O dia 30 de setembro, né? Não sei. Isso já passou. Acho que a Você sabe realidade é quem outra. sabe mais do A que. distância, a distância nesse momento não é mais de 6 milhões de votos. Ela já diminuiu. Agora, E ô, Vitor, eu vou te dizer uma coisa. Você sabe quem é que tem a maior certeza de tudo isso que você está falando? O PT. O PT sabe disso com clareza, cara. Pode ter certeza que eu estou te falando. No mercado aqui, às vezes acontece um movimento que você não tem ferramentas para medir, mas com tanto tempo de janela você percebe, né? Às vezes você vê lá no final do dia, pô, mercado de lado, né? Mas aí você vê o que a gente fala que é o papel tá trocando de mão. Às vezes você tem uma pressão vendedora muito grande,
mas você tem compradores que absorvem essa pressão. Então, seria um mercado que talvez pudesse dar uma porrada para um lado para o outro, mas se aquele papel está trocando de mão, está tendo um giro ali e está ficando meio que no 0 a 0. Então, na análise fria do número, o que, que eu acho que podem acontecer nas abstenções? E talvez aí tenha uma boa dose de torcida, não sei dizer, porque eu também não vou aqui me colocar como o cara mais frio e imparcial do mundo, mas o que, que eu vejo? No Nordeste, existe uma mobilização muito grande no primeiro turno, porque tem os deputados, senador, deputado estadual, então tem toda uma máquina que movimenta, leva as pessoas e tal. Isso não tem o mesmo nível de mobilização no segundo turno, o que em tese é um viés negativo para o Lula. A minha sensação é que no segundo turno, muitas pessoas que acabaram não indo no primeiro turno, quando chega na iminência de ver um Lula eleito, tendo o Lula vencido no primeiro turno, podem ir votar no Bolsonaro o voto do contra. Então, eu acho que não seria. Mas o inverso também. Eu O inverso não também. acho que é tanto Eu assim. vejo. Eu particularmente não acho que é tanto assim. E para mim, eu tenho alguns termômetros empíricos. Primeiro, devagarzinho, num determinado ritmo que seja, mas o Bolsonaro vem subindo. Para quem ia ganhar no primeiro turno, né? Você tem um cenário assim, você estava ganhando de 2 a 0 aos 43 minutos do segundo tempo, o camarada foi lá, empatou, levou para prorrogação. Animicamente falando, esse cara aí já, ele podia perder de um gol ali no jogo e conseguir levar para prorrogação. Então, animicamente falando, eu acho que a campanha do Bolsonaro vive um melhor momento do que a campanha do Lula. E aí eu tenho a sensação assim que em termos de tendência existe uma tendência em curso dessa diminuição de. Será que vai dar tempo? Não sei. Mas o desespero petista. Gente, os caras chamaram o cara de canibal e pedófilo na mesma semana. Não é pouca coisa. Assim, a gente já viu campanhas cabeludas, mas você vê o cara ser chamado de canibal, né? Não, ladrão, corrupto, vagabundo. Não, ele foi chamado de canibal. Satanista também. Satanista, quer dizer, é um nível de desespero, é um nível de mobilização que, a meu ver, pode ser uma sinalização de os caras percebendo que a coisa está virando. Então, eu não sei não. Hoje no mercado teve um zoom bem forte, né? Esse tipo de época, diante de eventos assim, é terreno fértil para esse diz que me disse Qual foi ali. o zum, zum, zum? O Zoom 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 é que estaria aí uma pesquisa para sair que mostraria ali já uma virada ou alguma coisa próximo disso. E aí a gente teve um mercado, especialmente as estatais, Vamos, entrando num fluxo e com comportamento positivo. Isso pode ser um boato? Pode, mas eu vou compartilhar uma coisa. Em outras eleições, esses boatos entre as mesas foi algo muito mais presente do que nessa, e eu diria, vocês podem pesquisar aí, jornal, e tudo, nessa eleição, hoje, no dia de hoje que nós estamos batendo esse papo aqui, foi a primeira vez que aconteceu algo assim, de você perceber, né, tá conversar com o Hilton, você viu, parece que tá sendo um negócio assim, tal, de ter esse zum, que antes, neste mesmo processo eleitoral, não teve esse dia que teve hoje. Então, acho que tem alguns sinaizinhos em curso aí. mas, mas mesmo se vamos comparar banana com banana, então a Tá. mesma pesquisa antes e depois. Então você vê o IPEC, o mais vergonhoso de todos, tinha dado 18 pontos para o Lula, a eleição foi 5, e nesse momento eles estão dando 7 para o Lula em votos válidos. De 18 foi para 7. Só que a realidade puxou 12 para baixo. Então você pode até imaginar que está empatado. Sim, A amostra é a mesma, eles continuam insistindo na mesma amostra. sim. Então você vê um movimento, mesmo eles estão admitindo um movimento de subida. Aí você tem a Paraná. A Paraná tinha dado 7 pontos de diferença, deu 5 na eleição, e agora estão indicando 3. Que Entendeu? três Então, já, assim, já, você tem três um você já tá na movimento de margem do 7 erro, foi né? para 3, de 5 foi para 3. Então tem sim um movimento de subida. E aí tem que ver. Né? Eu acho que está próximo. Ainda assim, Eu, eu vou optar particularmente, por não estou. manter o otimismo, para eu não Não, quebrar a eu também cara acho, eu e Não, me ainda é um acho. mecanismo, surpreender positivamente. não, um mecanismo de defesa emocional, é um hedge emocional que Exato. eu acho É, prudente, sem dúvida. Até porque, não, mantendo baixa expectativa, você vai poder comemorar com mais intensidade se o cenário desejável viesse confirmar, né?
Eu ainda considero no 55-45 Opa, pro não Lula, diminuiu mas nada. não, tá igual. Não, não diminuiu ainda. Tem Quanto? Você está com outras evidências. Só que 50%? eu, Não, 55-45. 55-45. Ah, 55, Eu 45? Tá mudei, eu mudei, eu mudei. É isso. Só que já passou do ponto de, assim, por mais que eu queira ser pessimista, eu já tô naquele ponto meio nervoso. Já tá Porque acreditando. mesmo que eu queira, Você já revelou, você já, mesmo que eu O peraí, deixa seu eu ver se queira, eu tô íntimo já entendendo. está acreditando. Então, ele tem aquela assim, putz, tem jogo, sabe? cara, eu tô uns 80-20 ainda. Não tô nesse nível de vocês, não. Não, eu tô entendendo o que o Victor tá falando. Eu tenho uma sensação em assim que existe uma tendência em curso e que o PT, nas suas pesquisas internas, sabe disso e que essa elevação de tom, esse desespero, essa agressividade é uma tentativa de conter esse movimento, né? O que que isso para mim tá bastante claro. E outra coisa, né? É reforçar a estratégia de levar o jogo para o campo da comparação pessoal, sendo o Lula um carinha bacana, legal, simpático, e o Bolsonaro é aquilo ali que a gente conhece, né? Um hipopótamo solto numa loja de cristal, né? Mas que no debate se comportou bem, né? É Comportou exatamente bem o no nosso debate. Não próximo foi nada de tema. propósito. Eu e a Tati acompanhávamos ali no grupo do WhatsApp do Papo de Boteco, trocando algumas impressões, e a gente bateu ali o gabarito, gabaritamos ali, acho que juntinhos. Ô, Tati, como é que foi o debate para você? Vamos analisar por rounds. O primeiro round. O primeiro round, eu achei que o Bolsonaro começou apanhando ali, porque no quesito pandemia, primeiro que ele não tinha muito o que falar, eu não sei se poderia ter partido um pouco na humildade, mas não sei, tenho minhas dúvidas, sabe, assim, meio de não agir muito bem na época, poderia ter expressado de uma forma diferente. Aí ele falou da vacina, tal. Talvez uma postura mais humilde tivesse saído melhor, mas ele não tinha muito o que falar mesmo. E o Lula foi para cima, assim. É, o Primeiro, ônus de quem tá no poder, né? Pênalti só perde quem bate. Não tinha muito o que falar. Ele que tava ali acabou sendo cobrado. Eu concordo plenamente. E você, Vitor, o que que achou do primeiro round? Eu não vi o primeiro, estava chegando Hum. de Curitiba, não perdi. Eu entrei, quando eu entrei no rádio, ele estava falando, para de mentir, e mudou de assunto. Ele tinha acabado de sair da questão da pandemia e começou a mudar de Eu, assunto. eu, eu vou dar Eu então. acho que parece, talvez pelo que eu li, foi uma vitória por pontos do Lula É no isso aí. primeiro round. Eu vou dizer o o que seguinte, ele assim. poderia ter falado em relação à pandemia, que o PT ele votou quando teve esse tipo de decisão pela permanência de tudo fechado, né? Então, escolas, um monte de coisa que o PT se inclinou para fechar e o Bolsonaro era mais uma linha de Eu como é acho que que é? faltou ele explorar que o governo decretou estado de emergência antes do carnaval e os governadores não abriram mão do carnaval, pensando na receita que o carnaval gera para cada estado. Ele poderia ter falado isso. E que se talvez não tivesse tido o carnaval, a gente pudesse ter desacelerado o prazo de contágio, eu acho que era um argumento que ele poderia usar. É, um Mas não argumento. cola, vai, pô, não cola. Não, É. É uma semana a diferença. Hoje a gente sabe como o vírus se dentro de uma comporta, não muda progressão nada. geométrica, uma semana é coisa pra Ah, caramba. Agora, gol fazer um só se mês, né, faz. Beto? Mas, ô Vitor, dá pra fazer gol sem chutar a bola pro gol? Eu acho que quem tá numa posição de defesa, ele poderia dividir um pouco essa culpa aí. Eu acho que seria um argumento. É, Talvez não mude o é verdade. consenso. Na retórica, né? Na retórica. Exatamente. Como é que eu vejo que foi aquele primeiro round, já que a gente tá usando uma linguagem do boxe? Numa luta de pesos pesados, o primeiro round, normalmente, os pesos pesados estão ali se estudando, trocam jab e tal. Como é que os juízes determinam, né, numa luta muito párea, assim, quem é que ganha? É quem está no centro do ringue, é quem tem a iniciativa, né? Então, quem está no centro do ringue está dominando aquele espaço, o outro está girando em volta e aquele cara. Então, acho que nesse sentido, o Lula foi muito bem, porque ele foi num tema em que ele é franco atirador, porque o que que a gente pode cobrar do Lula em relação à pandemia? Podemos falar desse ou daquele governador, podemos falar bancária, mas pessoalmente não há ônus a ser cobrado. Ele está ali como uns 200 milhões de pessoas criticando e tal, assim. Então ele levou para um campo em que ele é franco atirador e que não podia ser cobrado. Então ele tomou essa iniciativa e nesse sentido ele foi bem. Eu acho que ele ganhou por pontos, né? E aí a gente veio a parte lá dos jornalistas que
tá ficando legal porque tá cada dia mais chato, né? Cada dia as pessoas querem menos jornalistas, né? E esse modelo é legal. Se tiver um debate com 5 blocos assim, sem nenhum jornalista, vai ser show de bola. O dia ideal vai ser o dia que não tiver jornalista. No máximo, o apresentador vai falar, olha, nossos comerciais. Porque. Não, mas espera aí, vou fazer uma. Hum. Desculpa te interromper. Não, pode falar, pode falar. Não, você falando de jornalista, eu achei assim outro nível as perguntas dos jornalistas da Band. Não teve quantas mulheres no seu gabinete, Então, eu as eu mesmas vou fazer perguntas uma críticas de ressalva. sempre. Eu vou O fazer. formato foi muito legal desse Sim, enfrentamento, controlando, tem muito mais liberdade para eles falarem o que quiserem, é perfeito. muito mais interessante. E as perguntas, teve um cara lá que fez uma pergunta fantástica para os dois. O que você O acha de rapazinho de privatização? óculos É, Da onde vocês vão tirar? Que tirar o ninguém dinheiro, respondeu, né? Assim, não. perfeito. Da onde vocês vão tirar dinheiro para o Concordo. auxílio de R$ 600? Os dois fugiram, então achei um Seria, nível eu bem grande chegaria, eu mesmo. chegaria nessa ressalva, porque a pergunta da Vera Magalhães e da outra jornalista Marília, como é que é? Da Folha de Nem São Paulo. lembro qual foi. Aqui que o rapaz lá na CPI, acho que agora de acusou. censura, É, e né? tal. Coisa assim. Cara, as perguntas ridículas, né, cara? É incrível como elas não conseguem, né, cara? Elas não conseguem tirar ali a Qual que militância. foi? Ah, putz, agora me falta exatamente, mas na hora eu fiquei impressionado, porque até na elaboração da pergunta é o mesmo mecanismo. Eu achei, ali teve um ponto, teve um highlight legal do debate, que foi o Bolsonaro. Ô, Vera, prazer em revê-la. Ali foi um negócio legal. Mas eu diria que o ponto baixo do debate, o humor, não foram ali aquelas perguntas, até porque, apesar de uma boa pergunta elaborada pelo jornalista do Bandeirantes, né? E como tal, eles tergiversaram e não responderam. Agora, vamos pro terceiro round. Você assistiu o terceiro round, né, Vitor? Nocaute. O que você achou do terceiro round? E você vê que foi nocaute pela quantidade de memes depois. Sim. Quais foram os memes, né? Então você vê vários memes das cenas em que o Lula está completamente perdido. Perdido, desnorteado. Anda para lá, anda para cá. O Não, e Bolsonaro chega tira, pondo tira a o mão no óculos, ombro. põe o Fica aqui, óculos, Lula. Vem aqui. mexe no bolso, Assim, abre o foi. paletó, levanta a Agora, calça. de novo, isso é uma leitura para nós, né? Eu não Sim. sei se essa leitura, né, se Não materializou estraga entre os prazer, Vitor. A gente indecisos, ia a forma chegar como lá. Não Ma- estraga Mas, prazer. mas para mim foi nocaute, né? Tanto que o Bolsonaro sai feliz e o Lula sai puto, Sim, é né? verdade. Ainda pede lá o direitinho de resposta. Você achou também que foi nocaute, Tati? O terceiro Eu bloco? não sei se foi no segundo ou no Nocaute terceiro, o técnico. Bolsonaro. Nocaute técnico. Não foi na lona, sabe? Sei. Foi Não naquilo abriu que o cara contagem, mas não tá com a consegue guarda mais. baixa e tal. Eu achei que É, abriu contagem. Vamos ver. Pera aí, vamos ver o que a Tati achou. Eu não sei se foi no segundo ou no terceiro bloco, mas eu achei que o Bolsonaro saiu muito bem na pergunta sobre orçamento secreto, que é um super calcanhar de Foi no Aquiles segundo dele. bloco. Foi no segundo. As pessoas falam muito, comparam com o mensalão e tudo mais. Ele deu, assim, cá entre nós, ele deu Foi a uma pergunta do engabelada aí. Josias de Souza. Ele tem participação, não é exatamente a forma que ele falou, mas tudo bem. É o que as pessoas entenderam lá. E ele tirou ali os nomes de um monte de deputados do PT e falou por que eu encaminharia o e orçamento PT secreto para a oposição. Então, foi uma puta sacada, assim, Foi inteligente a da parte pergunta dele. para o Josias de Souza. O Josias de Souza tentou colocar em pé de igualdade o orçamento secreto com o mensalão. O Bolsonaro respondeu com muita Petrolão, ponderação. Petrolão. E o Mensalão, Lula não Mensalão, respondeu. mensalão. E o mensalão, Lula, Ah, foi mensalão? mensalão, foi contra o mensalão. Congresso. E pelo contrário, se vocês recuperarem aí, o Lula fica puto com a pergunta que ele falou, Josias, você tem que aprender, e já começa num tom super áspero a Ah, resposta. É. Né? Ele tem que falar, Não, esse cara mandou bem na pergunta, mandou bem na pergunta. esse Josias, foi uma boa pergunta. E ele diz na avaliação do Josias de Souza, depois do debate, ele dá o Bolsonaro como vencedor. Inclusive, critica o Lula, dizendo o seguinte: poxa, por que que o Lula simplesmente não se desvincula dessas ditaduras, né, se posicionando contra? Simples, porque ele é a favor. Só por causa disso, É. só porque ele é a favor. E a minha opinião em relação ao terceiro round, diverge do Victor, que achou que foi nocaute técnico, eu não, achei que foi pra lona. Porque, e sabe o que que eu achei legal? Nós estávamos no grupo lá, é você ver a criança nascendo.
Porque o que que aconteceu? O Bolsonaro tomou a iniciativa, foi lá pro meio do ringue e começou a bater. Então ele gastava 30 segundos fazendo a pergunta e o outro levava 3 minutos para responder. Por quê? Porque tem culpa no cartório, né? Entendeu? Tem culpa no cartório. Tanto é que você vê que das acusações, nesse debate, vocês perceberam que o Lula não falou que ele foi inocentado? Que no outro ele falou que foi inocentado até pela ONU. Então, talvez eles tenham, talvez o training lá deles tenha sugerido ao Lula o seguinte, ó, você tem que responder esse negócio, dizer que não é assim, tal. Não adianta você falar que foi inocentado que não colou. Não sei se é isso, mas o fato é que eu fui vendo, cara, abrindo o spread, né? O tempinho do Lula acabando e o Bolsonaro ficando com Isso. estoque. E eu ainda falei, E a- galera, o Lula vai. Eu falei lá um áudio, falei, galera, o Lula vai acabar o tempo dele, o Bolsonaro vai ficar com 5, 6 minutos para falar. E foi dito e feito, né, cara? E Não, e aí. a cara do Lula, vocês pegaram? Quando ele percebeu, quando ele olhou no relógio, ele se ligou, ele falou: caraca, eu dei tipo 5 Ele minutos fica de do lado meta para o assim, meu lá no adversário fundão, e falar. o Bolsonaro descendo, assim, foi realmente, eu achei que ali ele realmente virou o jogo, tomou um gol ali nos 15 primeiros minutos do jogo, que é uma porcaria, né? Mas ele realmente virou o jogo. Agora, se debate influencia ou não, e especialmente o debate na Band, que deve provavelmente ter menos audiência do que o debate na Mas, Globo. tem menos, mas foi boa audiência, parece. Sim, é. Agora, se influencia o voto, eu não sei se influencia, mas se influenciar, eu acho que influenciou a favor do Bolsonaro, né? Porque assim, com o mínimo de honestidade intelectual, a pessoa que estiver indefinida, que tiver alguma, vamos dizer assim, for meio indiferente às duas candidaturas, mas tiver que usar ali um critério qualquer, numa análise mais fria e equidistante, eu acho que o Bolsonaro, no final do cômputo geral, foi melhor no debate. Então, se tiver alguma influência, vai ser por conta disso. Olha, a gente fez uma enquete no Ranking dos Políticos perguntando se o debate mudou o seu voto. Foram de 2.000 respostas. A gente não contabilizou ainda, mas vendo assim, eu li os comentários, eu vi, a maioria não mudou, porque uma boa parte lá é mais liberal, já era Bolsonaro. Eu vi alguns nulos para Bolsonaro. Assim, então, mas é uma bolha aqui de pessoas do ranking dos políticos que já tem um perfil já. Mesmo assim, eu acho que nós estamos na situação que qualquer voto vale. Não, tudo é Não, sem sombra válido, de com dúvida. certeza, mas É não dá isso para mesmo, falar é que é uma trabalho de amostragem formiguga. do Brasil, né? A gente está Não, numa Mas, faixa. mas não dá. Mas o que eu gostei mesmo foi da postura dele, sabe? Não foi antipático, não foi agressivo e levou o Lula na lábia, aí né? teve um momento Agora, uma pergunta antológico, Lula, para né? vocês. pôs a Pode falar. mão, assim, vem Uma cá, pergunta. Lula, vem Vocês cá, deixa eu acham? ficar aqui. É que vocês eu já simpatizam com o Bolsonaro, mas assim, para o público em geral, essa coisa meio sarcástica, tá tirando sal do Lula, vem aqui, fica aqui, Lula, põe a mão aqui. É bom ou é ruim? Eu acho bom. Eu acho que. Você, Eu mas também acho. tenta se tirar do Não, lugar de sim. Marcelo, né, admirador do Não, mito. não sou Se coloca admirador no do Mi. lugar Não, não, da não, não, mulher que já não vai com não, a não cara sou do admirador. Bolsonaro. Ó, eu estava E pensa na conversando menina sobre que isso tá no hoje. Se a cada cidadão brasileiro fosse permitido digitar o CPF daquele brasileiro que ele gostaria de ter como presidente, né? Eu vou lá votar. Ô, Vitão. Pô, Vitão, cara, gente boa pra caramba, meu amigo vascaíno, tem uma super esperança, pô, morou em Londres lá, conciliou da Consiga Mais, pô, vamos ver o seguinte, pô, vou votar no Vitor. Vitor, qual que é o teu CPF? Tá. Aí você chegava na urna lá e digitava CPF. Seguramente o Bolsonaro talvez não estivesse na linha, na lista dos meus 100 mil primeiros CPFs. A questão é o seguinte: nós temos uma situação concreta. As opções que estão aí são as opções que estão dadas. Tem que escolher um lado, né? E ainda que com um senso crítico, porque eu não sou nenhum fanático, por exemplo, eu sou do mercado financeiro, vai, uma crítica rápida, recorrente. Pô, a condução da mudança da presidência da Petrobras foi uma barbeiragem estúpida. O cara estava com o mandato, né, finalizado, o cara, pô, esse discurso populista ridículo de, não, que é Bolsonaro, é ridículo. Então, assim, não tem aqui nenhuma admiração incondicional. Aliás, pelo contrário, eu espero de um presidente da República uma postura um pouco mais condizente, mais comedida. Uma coisa é a candidatura, outra coisa é o exercício do cargo. Então, feito esse disclaimer, ele não estaria nos CPFs, né? Eu acho que aquele irreverência, sarcasmo, né? essa irreverência, ela denota ali para o inconsciente uma Confiança? superioridade, uma confiança. Vou falar comigo aqui, né? Meu papel na empresa aqui é institucional e comercial.
e o corpo fala pra caramba, e fala pro nosso inconsciente. Eu dou muito suporte para novos profissionais que se juntam a gente, vão fazer visita, então eu entro naquela parte de falar um pouco mais experiente e tal. Então eu já aviso para eles, olha, prestem atenção na linguagem corporal. Muitas vezes você vai chegar lá, a pessoa vai estar na mesa assim, ó. E sem falsa modéstia, no final a pessoa tá assim, ó. E eu aviso para os nossos assessores. E quando sai da visita, eles falam, puxa, é mesmo. Eu falo, é natural, porque a pessoa tá ali por uma coisa nova, diferente. Ah, Ela tá mais fechada. E no final, quando você vai esclarecendo todas as dúvidas, pô, é isso mesmo. Quando a pessoa se identifica, pô, quando você aplica o seu dinheiro, você pesquisa? Ah, não, não pesquiso. Pô, mas para você trocar o carro, para você trocar de você não precisa. Ah, é verdade. Então, gera essa empatia. Eu acho que, nesse sentido, isso é bom. eu acho bom. E para mim, teve uma coisa ali. Por exemplo, dar um aperto de mão. Um político nunca pode admitir que seu adversário, num aperto de mão, coloque a outra mão por cima. Não pode. Não pode. O cara te deu a mão, meu. O cara que vai querer se impor a você, ele vai te dar a mão e cobrir com a outra mão. Esse aperto de mão. Então, aquela caminhada do Bolsonaro e colocar a mão no ombro do Lula, meu, é o gorila. É antropológico aquilo ali, é o gurilão com gorilinha. Ele colocou a mão numa coisa e o Lula não sabia nem como reagir. E aí Você você acha vê. que é pensado aquilo? Mas sem Foi, sombra de dúvida, o Trump fez isso com a Hillary Clinton. Tudo aquilo ali foi pensado. Não foi nada espontâneo. Aquilo foi pensado. Já está bem ensaiado, então. Tem uma linguagem incrível ali por trás disso. Então você vê que o Lula fica vendido. O corpo do Lula falou demais nesse debate, demais. O Bolsonaro ali, ó, militarzão, andando, parava, as pernas afastadas, a base, segurando papel, mão para trás, que é a linguagem corporal de um militar. Pode prestar atenção. E o Lula, meu, perdido. Abre o paletó, levanta a barguilha da Já calça. chegou nervoso, né? Vocês viram aquele chegou Ó, vídeo? nervoso. o cara Chegou tem, nervoso. o cara Já sabe a chegou nervoso ao você ponto sabe, de... no seu íntimo, Tati, no seu íntimo, Victor, no meu íntimo, Marcelo, a gente sabe quem a gente sabe o que a gente fez, os nossos erros, as nossas fragilidades. Pô, o Lula chegou no debate, ele passou pelo Alckmin, ele não olhou na cara do Alckmin. Não é que ele fez assim com a cabeça, não é que ele falou, fala Alckmin, ele passou como se o Alckmin não fosse nada. Não é mesmo, tá certo. Até aí talvez não caiba a crítica, mas você vê que o cara já tá dizendo, eu acho que o Bolsonaro estava muito seguro de si. Ele não é um cara eloquente, ele não fala com fluidez, ele dá aquelas paradas e tal. Mas aquela colocada de mão no ombro, nossa, ele subjugou o Lula ali. E você vê que tem uma hora que ele ainda fala assim: não, vem aqui, não vai não. E o Lula sai meio que de costas, como se estivesse fugindo. E Não, isso atinge o inconsciente. essa E foi boa. não foi casual. Não foi casual. Ele anda na direção e vem aqui que eu vou te enquadrar. Pá! Eu acho que. Agora, Foi aquela que ele pede para dar um Google. Vem cá, vem cá, dá vem um cá, vem Google lá, cá, vem cá. 2006. É, 2006 a tipo, 2000, eu 2003 a acho, 2008. eu acho que não A soa mal, não. O escolha dele desmatamento. também, ele focou bastante no último, quando ele sobrou aquele tempo todo para ele, de linkar o Lula com todas aquelas ditaduras, porque o discurso principal de todo o pessoal de centro está sendo votar no Lula pela democracia. É o que todo mundo está falando, não importa, não importa se não importa nada, importa a nossa resgatar a nossa democracia, então por isso tem que votar no Lula. Então ele foi muito certeiro em linkar o Lula com todas aquelas ditaduras que ele explorou a exaustão ali Sim. Eu no acho que discurso dele. ele fez bom uso dos 6 minutos para atacar, e o Lula, ainda tendo ganho um direito de defesa, gastou aquele direito de defesa se defendendo e mal. Né? Então ele poderia ter gasto É, aquele direito de defesa e falar assim: olha, gente, o importante é o seguinte, ele pode me acusar do que for, mas o nosso governo fez isso, isso, isso. Não, ele seguiu se defendendo. Então, eu acho que sim, em termos de debate, eu acho que o Bolsonaro, eu acho que o Lula deve dar graças a Deus que o formato do debate da Globo não será assim, né? Então vai ser um ambiente para ele mais controlado, até porque, né, Mas tá não, muito. como vai ser? Já sabe? Não? Deve Deve ser aquele ser. pergunta e tem resposta, ou padrão, pergunta. né? É, aquele padrão, sem essa As fluidez, sem esse perguntas dinamismo. chatas lá. Quantos É, índios vão ter no olha seu só, ministério? eu acho que esse debate fez muito sucesso. sim. E capaz que a Globo queira copiar alguma coisa. Duvido que o Lula correria esse risco de novo. Eu acho Duvido. que Capaz dele dizer que não é. Não, se você lembrar na eleição
Dilma e Não, Aécio, não foi Dilma assim? Aécio foi assim, foi um pouco Dilma e assim. Aécio foi assim, Eles falando de no pé, palco andando ali. redondo. Eu acho que não vai ser igual ao primeiro turno, não. Tomara, se for assim, melhor ainda. Deixa eu falar uma coisa aqui. A Tati, como a Tati é uma pessoa muito especial e ela gosta muito da gente, Vitor, ela trouxe um tema tranquilo para a gente dar a nossa palpite, exercitando toda a profundidade da nossa tudologia, né? Que é a nosso traço mais característico. Tati, você sugeriu que a gente falasse sobre liberização das drogas. E você vem de uma viagem, né? E eu queria saber se você viajou na viagem, se é por conta disso que você trouxe o tema. Me explica aí se você ficou zuzu bem na viagem, por que esse tema, por que você propôs pra gente? Primeiro eu tomei a liberdade de trazer o tema pelo nome do programa, né? Claro, Dentro aqui a do gente povo, então eu falei, pode ser de tudo é aqui, tudo mesmo. A porque gente já, se você então, pegar esses 120 programas, a gente já discutiu vida em Marte, né? Já fizemos o diabo. Mas fala aí. por isso que eu falei. Eu vou falar, mas assim, eu queria antes saber a opinião de vocês sobre legalização de drogas, a favor, Começa você ou eu, contra, Vitor? depende. Não tenho opinião Eu, formada também, só tenho opinião formada sobre tudo. eu acho que se adicionarmos aqui opiniões médicas, nós vamos ver que a balança vai pender para o desfavorável. Tá? Você pode até falar de maconha, que é droga leve e tal. Acho que aqui tem uma questão. Passou daí, esquece. Mas se botar um médico na conversa, ele vai dar o testemunho do quão maléfico é isso, essa patologia. É a questão vai aumentar a receita, enfim, quem é ilegal vai continuar legal, porque depois você tem imposto, você vai ficar sem pagar imposto. Essa é uma conversa que não rola, né? Eu, particularmente, então, eu estaria na fronteira com drogas O leves, né? Uruguai, Não, drogas leves, eu faço tipo uma maconha da vida. Assim, acho que tem espaço para discutir. Fora isso, completamente favorável. Então, assim, eu tenho essa minha opinião. E embasado muito em testemunhos médicos a respeito do assunto. Eu tenho até um irmão que é psiquiatra que vai corroborar com essa tese. Né? Ele trata dessa turma. Né? Então, mais ou menos essa minha linha. Eu vejo os Estados Unidos, que tem muitos estados já que é liberado, né? Sinceramente, não tenho os números à mão para dizer o que melhora, o que piora. Então, fica aqui uma dúvida no ar. Agora, drogas pesadas, negativo. Bom, a minha posição por é quase que idêntica à do Vitor. Eu aprendi uma vez que quando a gente fala em campanhas de saúde, a mensagem ela tem que ser curta e decisiva, né? Ainda que o assunto seja complexo, ainda que existam nuances, coisas do tipo, né? Então, em relação às drogas, você é a favor da descriminalização? Não. É a favor da liberação? Não. Agora, por exemplo, a maconha, ela é uma droga hoje social, assim quase que como beber uma cerveja. Isso é muito comum cada vez mais. Então, eu acho que nesse caso em particular, cabe a gente abrir a mente, porque abrir a mente falando de maconha é engraçado, né? Mas cabe a gente abrir a mente para debater esse tema dentro dessa perspectiva. E eu acho que, assim, dentro desse cercadinho, eu também concordo com o Vitor. Eu acho que além daí, sob nenhum aspecto, até o aspecto econômico, a conta não vai fechar. Porque por mais que você possa, a partir daí, desenvolver alguma indústria, uma geração de tributos e tal, a conta vai chegar lá na frente provavelmente mais cara do que a receita que vai gerar aqui. Por exemplo, a questão da indústria tabagista, né? E a gente, putz, eu não lembro aqui qual era o filme, mas assim, houve um relatório num país, e putz, me falta ideia, mas o conceito era mais ou menos o seguinte, né? Que, pô, você vai matar tantas pessoas que você vai diminuir a necessidade de previdência.
pública por causa disso. Então, eu tinha esse tipo de argumento. Então, assim, eu particularmente sou contra, pelo aspecto de saúde pública. Os profissionais que atuam na área são sistematicamente contrários. Eu acho que a maconha é talvez um caso particular, por ser uma droga social, por já ser uma realidade, o fato também de ser uma realidade por si só não justifica, né? Mas eu acho que o debate, para mim, está no máximo restrito a isso, porque fora disso. E fico me perguntando o seguinte, por exemplo, na Holanda, lá, pelo que me parece, haviam zonas onde você tinha uma liberdade para o consumo de drogas mais pesadas. E parece que o resultado foi catastrófico. No Uruguai, aonde você já tem um avanço em algum tipo de liberalização, parece que assim, aquela ideia de que acabando liberando a droga, acaba o tráfico, acaba a violência, parece que não está sendo bem assim também, né? Eu não sei se existe também uma fórmula definitiva que possa ser aplicado para sociedades que tenham valores diferentes, perfis diferentes, entendeu? Então eu não sei dizer se o que vale para os Estados Unidos valeria para o Brasil, vale para o Uruguai, enfim. Mas basicamente a minha opinião é muito parecida com a do Vitor, Tati. Fica Desculpa, tranquila, não estava ouvindo imagina. meio vocês e meio meu filho entrando e falando, São administrando as duas é, coisas ao mesmo tempo a aqui. Mas materni, eu consegui. a Você sabe que a maternidade mãe não é tem essa algo simples. capacidade, né, de Sem sombra multitask. de dúvida. Deus é sábio, por isso que fez das mulheres as mães, né? Mas eu te ouvi. Ouvi ele também, ouvi os dois. Tá. Não, mas vamos lá. Eu, meio que pelo que eu conheço vocês, assim, já desconfiava que seria essa a linha. E eu acho um tema, acho bem interessante. É uma discussão dos liberais, assim, que sempre aparece. Eu gosto bastante desse assunto. Os liberais que se dizem liberais por inteiro, que falam assim, os liberais por inteiro, e tem os liberais, o famoso liberal na economia, né? O resto, não sou tão liberal assim. Mas que fala que cada indivíduo ele tem responsabilidade pelo seu próprio corpo, pelo seu próprio ato, desde que você não interfira na liberdade do outro. Você quer se matar, sei lá, você quer se estragar, você quer fazer o que você quiser, você pode, você só não pode interferir na liberdade do outro. É o que os liberais mais raiz vão dizer. É o E as conceito, drogas né? é o conceito. E os liberais, Não, né? mas esse tipo de situação, ok, mas aí isso aí você causa um dano para pessoas próximas, é um dano Quem gigantesco, né? nunca teve que lidar com isso na vida, eu, por exemplo, já tive que Então, lidar com isso. Não, tudo bem, mas Meu pai alcoolismo usava. também. Alcoolismo também. É um Exatamente. dano tremendo para sua vida e a Sim. lei seca não resolveu nada. Não É. resolveu o problema do álcool, pelo contrário, criou toda uma máfia em cima disso. Mas o motivo que mais sempre me levou a pensar que seria uma boa, e pela maconha, assim, vamos comparar, talvez em algum dado momento, se isso se provar eficaz, mas sempre eu pensei em começar pela maconha, principalmente, não tanto de ganhar dinheiro em cima disso, mas de acabar com o tráfico, porque a polícia gasta tanta energia, tanto foco, tantos recursos, tanto espaço na prisão, por causa do tráfico de drogas e de maconha, representa uma parte enorme disso, que se você abole e fala assim, bom, eu vou comprar droga da mesma forma que eu compro uma bebida alcoólica, não precisa ter um traficante de uísque. Eu vou na loja e compro um uísque. Isso deixa de ser um crime, é um criminoso a menos, né? Foi como Nova York acabou com o Al Capone e toda a sua gangue lá, foi simplesmente legalizando aquilo. Então, isso é uma coisa que sempre me levou muito a pensar que seria uma boa ideia. E eu sempre falei, realmente, você tá lá fumando. Eu não, porque eu não gosto de droga, eu praticamente não fumo, não gosto, mas enfim. A pessoa tá Fala lá a usando, verdade, não tá. Tati. Você foi lá para os Estados Ah, Unidos, você gente, não. vocês Fala a descobriram, verdade, cá para poxa. nós aqui. Eu não sei. O Não que que vou você acha, dizer que eu nunca Vitor? experimentei, mas O que que você hoje. acha? Eu acho que, não sei, esse olhinho tá meio miúdo aí, não sei não, hein? Mas tudo bem. mas, mas no caso a maconha é o produto de entrada só, né? Ele é só o primeiro dos Mas é produtos. uma Então boa, você. representa uma boa parte do tráfico. Não, mas quem. Se o Não, o que cara o se Vitor tá faz dizendo é o seguinte, isso. que a pessoa fuma maconha e ela não para na maconha. Isso pode. Às vezes Não, para, não, às também vezes isso. para. Não, não, mas não, também isso. Mas tô falando, o traficante, né? O traficante é uma coisa, o produto é o baratinho. Ele tem toda a gama de produtos. Se tornar o baratinho o legal para ele, tudo bem, ele vai continuar fazendo o serviço que nem Menos, os né? outros. Você vai reduzir aquilo, que seja, eu não tenho dado, mas talvez, sei lá, que seja 40% das drogas é maconha. Eu acho É que bem mais, eu acho que deve ser bem mais. Eu acho que mais de 50%. Se você crack, tira né? 50% das drogas, vai.
Não em valor, né? Então, Mas mas assim, você está o reduzindo o negócio tráfego, deles você está continua reduzindo muito. intacto. Não, um braço dele vai atuar legalmente e o outro braço ilegalmente. Assim, você não, essencialmente não Não vai resolve. deixar de vender cocaína, não vai deixar de Não, vender pedra pro nóia, não vai Mas deixar de vender você reduz o heroína. mercado. Você reduz Não, o porque o mercado. não, ele cara que Como vai se continua. vender. falasse assim, como se a lei seca os Estados Unidos falasse, então agora a whisky vai ser ilegal e vodka vai ser legal. Sei lá, por exemplo, É isso. cocaína Não, é não, é maconha. uma coisa. É a cerveja que você vai permitir, mas daí pô, o resto todo está proibido. E o Você já cara vai reduz continuar atuando. bastante aquele mercado. Não, não, mas não, ele continua vendendo cerveja legalmente e vende legalmente o Menos, resto. né? Assim, Menos eu acho que tribos, não. menos traficantes, menos gente presa. Eu acho que é uma Já tem tese alguma difícil de experiência provar. concreta Tem, nesse tem sentido? várias. Por Não, tem exemplo, vários países que legalizaram por isso, inclusive. Mas o que eu assim, pedi para trazer esse tema é porque eu sempre falei assim: uma coisa é da liberdade individual da pessoa. Ela quer se estragar com a maconha, ficar que nem um retardado falando mas ninguém besteira, o se problema é estraga dela. sozinho, né? Se estraga. Não, o problema é o seguinte: eu fui para uma cidade que legalizou e a cidade fede maconha. E eu levava baforada de maconha na minha cara a cada 3 passos que eu Então dava. você fumou Então por tabela, deixou a de famosa ser. Eu tabela, é fumei por isso? tabela. Por isso que eu tô assim, gente. Você tá meia zonzinha Aí tem ainda. outra, Meu você cérebro tem está meio até solto. outras variáveis aí. Você, ao fazer isso, você deteriora a situação da saúde pública exponencialmente. Então, isso é fato. Vai causar um dano à saúde pública. Quem que vai financiar isso? Quem não Quem não fuma. fuma? Não, Né? Então, primeiro que tem assim, essa questão da liberdade então, individual, porque você tá levando baforada na sua cara o tempo todo, então já tá interferindo na liberdade do outro, certo? Não é uma coisa que o cara tá fazendo lá e não tá me prejudicando, ele está me prejudicando. E prejudica também na questão de saúde pública, porque eu acabo tendo que bancar, né, o tratamento depois para o pulmão do cara, para o cérebro que ficou lesado, enfim. Tem tudo isso. Apesar que muita gente alega que não aumenta o consumo. Quem quer fumar maconha vai achar e essa acabou. questão em particular, os médicos especializados vão contradizer, vão dizer que vai aumentar. Mas tudo bem, isso aqui nós estamos, né, Eu acho que pode ser tudologizando, que né? aumente. Tudo muito bom, Vitor, é isso aí. Que é o mesmo argumento dos abortos. Se você legalizar, não vai aumentar. Quem quiser, quem abortar, vai abortar de qualquer jeito e acabou. Mas aí já é outro tema que eu não vou entrar, enfim, sou contra, mas isso já é outra questão. Deixamos para outro dia. Mas é isso, gente, a reflexão. Ah, porque só para concluir aí o que você falou, assim, na verdade, é impossível, né? Essa situação de que você pode fazer desde que isso não interfira. A maior prova está no álcool, que é liberado, e muitas pessoas causam acidentes e tiram a vida dos outros, né? Numa droga que é liberada. Então eu posso beber quanto eu quiser, desde que. Mas isso é só conceito, porque na prática não funciona. Mas Né? ótimo exemplo. Vai proibir? Você é a favor da proibição? Não, não sou a favor da proibição, mas eu não sou a favor que você aumente um problema que já existe. Que você facilite um problema que já existe. Então vamos fazer o seguinte, nessa linha de raciocínio, vamos liberar absolutamente tudo. Aí o cara cheira a cocaína que ele quiser. Como se fosse possível, ao cheirar a cocaína, ele não aumentar a agressividade dele e assim, no menor dano possível que ele causar, ele vai estar causando dano ao ambiente familiar dele, porque quem convive com drogado sabe como é que é. Então você vai facilitar essas condições. É essa que é a Por isso questão, que a porque cocaína já. não, então, cocaína, heroína, porque em tese, é a mesma linha de raciocínio, né? Então, assim, por exemplo, com certeza, de forma desonestamente intelectual, alguém poderia, numa hora como essa, dizer assim, então não pode facilitar a arma, e é verdade, não pode mesmo. Por isso que você precisa de documentação, qualificação, expedido uma certificação. Não é eu chegar na loja lá que nem comprar, me dá aqui 3 gramas de cocaína, eu chegar na loja e falar assim, me dá aqui uma pistola. Não, eu tenho que apresentar um bom antecedente, tem que haver um registro, é diferente, porque certamente quando você usa esse argumento, né, alguém vai querer comparar uma coisa com a outra, como se assim, é normal, né, quem quer ganhar a discussão, mas eu acho que assim, facilitar uma situação, criar condições de uma situação como essa, eu concordo plenamente com o Vitor. Eu acho que a questão da maconha ela tá aí, é social, mas eu nem sei se isso vai mudar. Eu não, por exemplo,
O pouco que eu li, apesar de um tutólogo bastante eclético, mas o pouco que eu li, por exemplo, sobre no Uruguai, essa experiência de liberação não estava sendo assim, essa coisa tão bem sucedida quanto teoricamente quem defende diz que seria, especialmente em relação à violência urbana, né? A violência Em gerada pelo relação à tráfico, violência, definitivamente não foi. Isso é um dado né? factual. Não, não diminuiu a violência. Tudo bem que já é um país pouco violento, mas não aconteceu. Agora, eu acho que o Mas tema também não essa é uma pode ser discussão. Esse é um tratado. tema sempre muito difícil, não é um tema simples, né? Sim, Mas com certeza. Isso que Não é tem interessante. Na verdade, não existe opção sem renúncia, né? Não é um tema que você faz, só é 100% pró, 100% contra, né? Você tem ali nuances e algumas coisas. Por exemplo, eu acho que o uso do canabidiol como medicamento tem que ser tratado de uma forma sem preconceito. E muitas vezes é certo. tratado de forma preconceituosa, associando uma coisa a outra. Quando a gente vê que tem muitas pessoas com problemas neurológicos que, ao fazer uso de remédios oriundos do canabidiol, tem um incremento de qualidade de vida absurda. Então, acho que as pessoas também têm que se despir um pouco de preconceitos, né, sobre o tema, assim, sou contra, sou a favor, né? E não é assim, mas, enfim, foi uma interessante sugestão e curioso que tenha surgido o tema por causa que você ficou meio chapada de tabela, né? Legal. Gente. Eu Qual fico foi a Mas imaginando, cidade? valeu, né? Pelo menos foi bom o Qual foi, papo, eu fico imaginando a qual Tati foi de a voz cidade? Qual foi a pastosa, cidade? Você sabe? ô Vitor. Qual foi a cidade? Nova York. Nova Hein? York. Ah, Então, e não era, né? Não era assim. Então, eu fiquei um se pouco for em para São choque. Francisco é a mesma coisa. Né? E Lá você ficou, estão. ô Tati, só um detalhe técnico aí, você ficou de voz pastosa, sim? Ficou meio voz Esse pastosa, meio. meio ziriguidão. Bom, Outra diga. coisa, só nada a ver com o tema, mas assim, que eu fiquei um pouco em choque. As farmácias de Nova York, as drogarias, todas estão trancando, triste, trancando shampoo, trancando tudo por causa de furto. Você tem que apertar uma campainha para vir um atendente abrir. Eu conversei com o atendente, ele falou assim: estão roubando tudo porque a polícia não prende. Me diz uma Democrata. coisa, democratas, né? Isso na Em Nova, Califórnia está assim também. Até na $1.000 não Califórnia, é crime. exatamente. Isso vale para Nova York também, que o roubo até determinado valor está Sim, liberado? sim, Ah, a polícia afrouxou muito, pega e cara, solta. absurdo, né, cara? Cara, como Tristeza. você consegue começar a ruir os pilares de uma nação, né? Nessas coisas que parecem menores, né? Mas que Triste. vão. Muita gente pulando a catraca do metrô. Eu morei lá bastante tempo, assim, nunca tinha visto as pessoas pulando catraca do metrô. Sabe quando começa a deteriorar, assim, os pilares, aquelas regras que Caramba! funcionam, o medo da polícia? Triste. É isso aí. Eu tenho essa sensação, por exemplo, em relação a Paris. Às vezes que fui, nunca fui encontrar um lugar melhor do que antes. Sempre pior. Sempre pior. Bom, vamos chegar aqui à nossa reta final. Bola dentro, bola fora, dicas. Como eu sou um cavaleiro, vou começar pela Tati. E aí, Tati? Seus comentários para encerrar o nosso bate-papo de hoje, que foi muito bom. Passou rápido, a versão Pocket, mas muito boa. Nosso Foi amigo bom. Marcelo agora deve estar nanando, né? Ou talvez esteja acordando para um novo dia lá no Japão. E aí, diga pra mim, Tati. Não, eu vou deixar só um bola fora para uma cantora, outra, não é a Anitta dessa vez, que sempre se manteve, ela teve uma postura dentro da política de falar assim, eu não tenho obrigação nenhuma de me Ai, que posicionar, dozinha também. já sabe de que eu tô falando, eu já não tenho Quem? obrigação de me Quem foi? posicionar, me deixa em paz, eu não Posso quero... dar um chute se tá E certo? Quem ontem, foi? É a Veveta? a Quem? Maior, Veveta maior decepção fez na do minha Eric. vida. Veveta. Quem? Quem? Ivete Quem Ivete fez Sangalo. isso? Sangalo. Ele Sim, não a é maior fã. E assim, não é Ah, por. Você vê que não é por convicção, nossa, que é para não chato. perder público, é para fazer média para Exatamente. os fãs, entendeu? Que me dá Concordo mais gosto plenamente. ainda. Concordo plenamente. Decepção. Eu falei isso na semana passada. Eu não acho que você não estava aqui com a gente, né, Tati? Que eu tô sentindo uma certa orfandade, sabe? Porque até muito pouco tempo atrás eu heroicamente estava tentando resistir a separar a obra, né, do posicionamento político, mas não estou conseguindo mais. Bom, É, Marcelo, Especialmente aqui. a música sertaneja é super vasta. Você pode Eu escolher o que você quiser. vou começar a mudar meu estilo você aí. gosta de sertanejo? É sertanejo, você vai ter que correr pro colo deles. Zezé de Olha, eu Camargo, já respeito, né? Eu falou acho isso. que, sim, a questão é de gosto, eu respeito, né? Mas, por exemplo, eu vejo muita gente, eu vi um tweet hoje sensacional, né? Que era mais ou menos alguma coisa assim.
Um Chico Buarque vale 500 Leonardos. Um Milton Nascimento vale 500 Zezé de Camargo e Luciano. Um Djavan vale 500 Sérgio Reis. Aí o cara embaixo escreveu assim: 1.500 votos versus 3 votos. Né? Que eu achei a conta perfeita. E aí, minha bola fora vai até um pouquinho por aí. Vou cortar a fila aqui, tá, Vitor? Já aproveitar e emendar aqui. Beleza. A minha bola fora vai para essa gente pretensamente, intelectualmente superior, do tipo desse cara que fez esse comentário, né? E esse é muito comum isso na esquerda, né? Se acharem assim, ao mesmo tempo que eles dizem ser pró-povo, a igualdade, né? Mas eles ao mesmo tempo têm aquela casta, aquela superioridade, aquele ar, né? Como um cara fazer um comentário como esse, como se um cantor sertanejo, um cantor de música popular brasileira não fosse manifestações culturais, cada qual com o seu público, cada qual com o seu gosto. Você pode gostar ou não, mas é uma expressão da liberdade. Então a minha bola fora vai para isso aí. A minha dica vai para um filme com Al Pacino e aquele Matthew McConaughey, que eu acho que nós estamos numa época tanto de fazer prognósticos, usar estatística e conta. Esse filme Tudo por Dinheiro. Estados Unidos tem uma indústria de apostas incrível, né? Os caras apostam quantos cestos o camarada vai fazer, quantas vezes vai rebater no beisebol, enfim, se aposta em tudo que você puder imaginar. E essa trama se passa numa casa de prognósticos de aposta. Então, tipo assim, o cara coloca um cara em cada clube, aí sabe que o jogador pegou a mulher traindo, então eles apostam que naquele jogo ele não vai. E o mote do filme, para não estragar, é que para certas pessoas mais importante do que qualquer coisa é estar no jogo. Então esse filme ele é muito legal. E a minha bola dentro, rapaz, eu critiquei tanto ele, tanto, tanto, que ele tá com um saldo devedor tão grande comigo que eu vou passar uma mãozinha na cabeça. Que é a seguinte, o Moro fez assim, eu distingo dois caras, né? O Moro juiz, que eu acho que foi muito bem, e a maior prova de que ele foi muito bem enquanto juiz é que as sentenças dele sempre foram ratificadas por instâncias superiores, então é desonesto esse discurso, olha, que o Moro condenou o Lula. Não, o Moro não condenou o Lula, o Moro foi um dos juízes que condenou o Lula. Talvez ele tenha sido o primeiro, mas o Lula foi julgado e condenado em duas instâncias superiores em decisões colegiadas, né? No TRF e no STJ. Então, assim, eu separo o Moro juiz, que tecnicamente teve uma carreira brilhante e tal, e o Moro político, que foi uma sucessão de atrapalhadas. Talvez não tivesse ido para o governo, tendo ido para o governo, deveria ter aprendido que lealdade e ter uma certa liturgia ali, um cavalheirismo que ele não teve ao entregar o cargo, aquela pirotecnia toda que ele fez, e depois aquela lambança de querer sair candidato por São Paulo. Eu, se fosse um cidadão paranaense, jamais teria votado num representante do meu estado que não tivesse o meu estado como primeira opção e sim como um prêmio de consolação, uma vez que ele não conseguiu sair candidato por São Paulo, mas enfim, o povo do Paraná elegeu o Moro. E aí eu acho que assim, se for para fazer política, né? E aí você de vez em quando tem que abrir um pouquinho a sua gaveta e colocar os seus escrúpulos ali em prol de um objetivo maior. Eu acho que, de certa maneira, ele já começou a aprender o jogo, né? Esse não dava para o Moro ficar Não imparcial dava, né? numa situação como essa e ter do outro lado o Lula. Então, é aquela história, ó, vamos superar a diferença aqui, vamos se juntar aqui, porque nós temos um inimigo comum. Então, nesse sentido, politicamente, como ser político, eu acho que tem aí uma bola dentro. Não é algo para se orgulhar sob a ótica da ética, mas eu acho que, assim, sob a ótica da eficiência política, do pragmatismo, eu acho que ele tem uma bola dentro. Foi um golzinho feio de canela, né? Mas foi um gol, né? Mas essa é a sua visão, eu concordo, mas está sendo Sim. super bombardeado. O que eu vi Ah, de mas não gente tenha escrevendo, dúvida. prezada, não estou à venda. Ops, estou sim. Assim, sabe? Tipo, um Então, monte de gente criticando o fomos pessoal que não gosta do Mas com Bolsonaro. assim, certeza. essa é uma posição que De quem já era crítico a ele ele. ia, não, mas Não, tinha um ele pessoal que ia gerar, gostava, mas era muito os anti-bolsonaristas que queriam o Moro de mas terceira não. via, esses estão putos, entendeu? Então, você tem não vai agradar, vai desagradar a algum grupo, né? Ele foi Porque se ele corajoso, fica, assim. se Sempre ele se toma uma ficasse posição em cima, definitiva, vai ter uma subdivisão, né? se- Tinha o bolsonarista e tem o antibolsonarista, que é o bolsonarista cornudo,
né? Que é aquele cara que acredita. Porque o antibolsonarista, basicamente, ele é um cornudo, né? Ele, pô, o que que aconteceu? Porque assim, uma coisa é o petista e outra coisa é o antibolsonarista. O antibolsonarista, eu brinco que é um cornudo, por quê? Porque ele acreditou que o Bolsonaro era um mito. Ele acreditou, ele achou que o cara era o cara mais incrível do mundo, e aí ele descobriu que não é. Então, o antibolsonarista é o mais bolsonarista dos bolsonaristas que, acreditando na sua divindade, né, se desapontou. Porque o bolsonarista normal, ou o cara, ou o bolsonarista de ocasião como eu, que nem eu, pô, eu votei no Bolsonaro, é o seguinte, o que que tem aí para votar contra o PT? Ah, tem o tal do Bolsonaro. Pô, mas esse cara não fez nada em 28 anos como deputado, um cara ali do baixo clero, grosseirão. Mas tem alguma outra coisa? Não. Então me dá um Bolsonaro aí. Entendeu? É isso. Agora, tem aquele bolsonarista ultra fanático que achava, meu, baixou o Messias de volta aqui na Terra. Agora ele veio ele veio antes como cordeiro, agora ele vem como leão. E aí esse cara descobriu ao longo do tempo que o Bolsonaro é um cara humano, que é político, que erra, que ali, pô, teve a rachadinha, pô, esse negócio do Queiroz aqui não tá muito bem explicado. Aí ele ficou tão desapontado que ele virou, o amor virou ódio. Então vamos embora, Vitão, chega de conversa mole, com suas considerações finais. Então, a bola fora de sempre é do TSE, STF, então eu nem comento. É o Toda concurso. semana tem novidade. Censura aí com a Jovem Pan. A bola dentro, eu vou dar uma bola dentro diferente. Eu vou dar uma bola dentro pro Carlos Bolsonaro. Porque o desempenho no debate do Bolsonaro é coisa dele. Você está chutando ou você tem alguma inside information? Não, ele foi, quando quem viu o debate, viu que ele estava tipo técnico. Vai para cá, vem para cá, vem para cá, volta lá, sinalizando. Então, assim, ele e o pai segue o filho. Então, teve até uma crônica de um cara no UOL falando, pô, vocês não perceberam, mas você ficou tirando sarro do Carlos Bolsonaro, mas ele é competente no ofício dele, que é um ofício Com de marketing, certeza. né? Então, e eu acho que teve um papel aí, porque se o cara começou mal e depois se reposicionou, teve uma conversa lá, pô, vem pra cá, joga de câmera, sabe? Ele deu as instruções, foi lá conversar com o pai no intervalo, então teve o dedo dele aí. Acho que a gente sempre também debochava, né? O cara também É Carluxo. grupo dos. E ele elegeu o pai dele na primeira eleição. Ele elegeu o pai. Do grupo dos intempestivos, né? Mas acho que acho que ele acertou, pelo menos nesse debate, foi um desempenho bem acima do esperado, vamos dizer assim, para quem esperava aquele ser beligerante, né? E a dica, eu dou a dica de uma série que eu estou assistindo chamada Borgen. Putz, eu tô Você já estava gostando e está gostando ainda mais. Porque eu assisti a quarta temporada, que era ela é descolada das três primeiras. A quarta temporada se passa em 2022. Aí o pessoal falou, tem as três primeiras são melhores. Eu voltei. A primeira é de 2010 vai até 2013. Sensacional. Então vou assistir. Tretas políticas na Dinamarca. E aí Muito bom. tudo. Muito bom. Tati, obrigado. Eu sei que a gente tem que liberar você. As suas atividades duplas como mãe exigem muito. Vitão, muito obrigado. E semana que vem tem mais. Um abraço. Valeu. Tchau, gente.